Olá, pessoal, dando continuidade nos vídeos sobre lei da atração, campo energético, frequência, e como que eu falei nos vídeos anteriores, como que o sistema ele usa o campo de energia, o campo de frequência, o campo criado por eles ali para deixar a gente numa frequência baixa, numa frequência de medo. Como vimos aí nos últimos dias, já está no oitavo, está no nono dia, né? Já sobre essa luta aí lá no Oriente Médio, você entendeu? Toda essa turbulência, a questão do petróleo, toda essa turbulência sobre o Estreito de Hormuz, como que vocês já viram, né, em todas as mídias, você entendeu? E a gente vem estudando aqui que as pessoas, o sistema, como que eu sempre coloquei aqui para vocês, que a gente não luta contra o sistema, a gente apenas desvia do sistema, você entendeu? E você não é influenciado e você tem que trabalhar a sua energia, o seu campo de frequência, deixar seu campo energético bom para você sempre você ficar com uma frequência boa para você conseguir fazer tudo que você tem que fazer e tudo que você quer materializar. Às vezes você quer uma casa, às vezes você quer um carro, às vezes você quer alcançar os 100 mil, às vezes você quer iniciar uma carteira ali, dolarizar, às vezes você quer empreender. E sempre aqui falando os vídeos aqui de uma forma educacional, né? Porque você sabe que muitos brasileiros, a gente não teve educação financeira, né? Na escola, que deveria ser obrigatória, para a gente saber o que é uma taxa de juros, para a gente saber o que é os juros compostos, para a gente saber que a gente precisa apenas aquilo que é necessário, não entrar num financiamento ou algo do tipo. Então, assim, pessoal, como que vocês estão vendo aí que está ocorrendo, o que eu vejo, o que eu reparo, muitas pessoas, às vezes assim, acaba ficando frustrada, principalmente quando coloca ali, faz aquele caderninho de lei da atração, escreve, até mesmo eu já fiz isso, você entendeu? Eu já fiz isso, escrevi no caderno, tipo, desejei tudo que eu queria, você entendeu? E outras pessoas às vezes querem passar num curso de medicina, às vezes as pessoas querem passar num curso de medicina, às vezes para fazer na conta ali quanto que vai ganhar para chegar ali o seu primeiro milhão. É como que eu sempre falo, que o curso de medicina você tem que fazer por vocação, não apenas pelo dinheiro. E assim, eu vejo que muitas pessoas, às vezes assim, quer passar num concurso, tanto estadual, um concurso tanto federal, e às vezes a pessoa acaba colocando ali tanto a lei da atração, aquela coisa ali, e a pessoa acaba ficando frustrada quando não passa, talvez às vezes no primeiro ano, talvez às vezes no segundo ano. E o que, que eu estava estudando? Eu lendo um livro ali, eu vi, cara, e é verdade, eu achei incrível. Porque assim, o tempo é relativo. Então, assim, tudo que você for fazer, você quer passar num concurso, você quer ajuntar o seu primeiro 100 mil, você quer empreender algo ali que você acha que vai dar certo, algo que você já tem um modelo ali perfeito, tem um modelo ali em mente, o tempo, ele é relativo. E o que eu vejo? Muitas pessoas, às vezes, ficam ansiosa, por quê? Porque quer fazer as coisas, às vezes, no seu tempo, e o tempo é relativo, não é no seu tempo. Então, assim, cara, tudo que você começar a fazer ali que você vai acontecer. Só que você tem que ter o quê? Paciência. Porque que nem eu sempre falo, cara, meu, eu vou pegar um caso ali que eu até estava conversando com um amigo, um conhecido. Eu falei, cara, eu acredito, cara, que existe já as pessoas predestinadas já para o sucesso. Se você vê a porcentagem das pessoas que vão vencer, vamos colocar aqui no Brasil, aqui, meu, é 1%, 2%, vamos colocar aí. Por quê? São poucas pessoas que vão vencer. E eu falei para esse colega que, cara, e essas pessoas já se encontram desde o início da sua vida, no seu nascimento ali, predestinado. E às vezes só tem que trabalhar essas habilidades, como que eu sempre falo aqui no vídeo, para vocês, que, cara, você tem que ter várias habilidades, vocês têm que estudar sobre o estoicismo também, você entendeu? É que é uma filosofia muito antiga, desde o início lá, desde quando a gente era homem, você entendeu? Aquela coisa de você se desapegar, aquela coisa que eu sempre falo aqui que você não consegue controlar, aquilo que não está ao seu alcance, a gente consegue controlar poucas coisas, você entendeu? E eu falei para ele que, cara, que existe as pessoas predestinadas. Como? Uma delas. Você vê lá a história linda do Rick Chester, aquele morador do Rio de Janeiro, ali. Ele passou a vida inteira dele ali com resiliência, sobrevivendo, ali com os empregos hostil, pedreiro, vendendo água, trabalhando autônomo ali.
essa longa caminhada dele dos 40 anos ali, ele passou por tudo, por várias habilidades ali, e com uma idade, às vezes, ali, que muitas pessoas, outras pessoas, os 99% ia desistir, ele estava ali, no ano, se eu não me engano, acho que era Dilma, ali, que era a presidenta, que estava ali, e estava naquele momento ali de crise, e ele vendendo ali, empreendendo, ali na sua caminhada, água, ali no farol, em Copacabana, com toda aquela alegria, ali, para aqueles carros que paravam no trânsito, e falando que a crise era para os fracos, falando que a crise era para as pessoas que tinham medo. Eu sempre falo aqui nos vídeos na questão do medo. Você tem que vencer esse medo para tudo aquilo que você quer fazer, empreender, conquistar. Se você tiver o medo ele congela você não vai conseguir ali iniciar. E ele, com toda aquela alegria ali, falando que a crise era para os fracos, para as pessoas que tinham medo, e um cara ali no seu carro importado com seu Rolex dentro do seu veículo ali, falou para ele que ele estava louco, que olha para o país como que tá, que olha a crise. E ele ali ficou, meu, um pouco triste. Ele escutou e ele teve a grande ideia, que eu falo, uma ideia, eu acho que às vezes é o universo, às vezes é aquela os anjos, né? As pessoas no livro da vida que já estava predestinado ali de pegar o celular e abrir seu coração, fazer um vídeo ali e ele explicar como que ele conseguia fazer dinheiro, como que ele conseguia ali fazer uma renda extra vendendo água ali em Copacabana. E ele fez uma conta bem detalhada, bem explicada ali, que se a pessoa fizesse isso, a pessoa ia ganhar mais do que um salário mínimo. Que eu sempre falo aqui nos vídeos que hoje a ostentação das pessoas ricas é o tempo. E esse vídeo, cara, dele viralizou. Esse vídeo dele, ele chamou a atenção de um bilionário aqui do Brasil, Flávio Augusto, e convidou ele ali para dar uma palestra ali em Harvard, nos Estados Unidos, e ele levantar multidões. E dali em diante ele só venceu, conquistou tudo que ele queria, casa, dinheiro, experiências de vida e levantou multidões. O que, que eu falo para vocês desse caso? Um deles é ali, cara, é como que eu sempre falo. Eu não vou expor aqui um menino. Ele passou a vida inteira, os pais, que ele não tem culpa, ele não tem culpa. Ele passou a vida inteira na escola particular, os pais dando muita educação, você entendeu? Muito amor, colocando muita expectativa e até agora não arrumou nada. Lado ao contrário, os primos, onde que a mãe teve que dar muita educação, com muito esforço, cara, passar muita humilhação ali, passar muito perrengue. O primo tá nos Estados Unidos, legalmente, ali, trabalhando, conquistou tudo aquilo que o outro primo, que teve fácil, não conseguiu. Então, gente, o que, que eu falo? De tudo que tá acontecendo aí no Oriente Médio, no Brasil, cara, nem vou falar na questão do Banco Master, você entendeu? Nem vou falar. Isso daí, como que eu sempre falo aqui, cara, a gente não luta contra o sistema. O sistema, ele parece que coloca proposital para você já desistir, para você não tentar mais nada. Você entendeu? Então, assim, a gente não luta contra o sistema, a gente apenas desvia do sistema, a gente faz o nosso sistema. E a gente tenta fazer, não olhar, mesmo eu enxergando tudo que está acontecendo, sempre olhar a oportunidade para você conseguir prosperar, para você conseguir fazer uma frequência, um campo energético bom, para você conseguir materializar tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você pensa ali, que você tem clareza onde você quer chegar, o que você quer conquistar. E eu acredito, cara, que você vai conseguir. Você só tem que trabalhar isso que você não sabe trabalhar. Você entendeu? Então, assim, esse é o vídeo, tá? Vamos dar mais continuidade sobre a questão de frequência, campo energético. E não ter ansiedade para aquilo que você quer, que o tempo é relativo. Você só tem que continuar, cara, e seguir em frente, que o tempo é relativo. Como que eu dei esse caso de exemplo. Deus abençoe.